Quando era menina, Glória Quirinos começava a exercitar a imaginação logo na primeira hora do dia. Quando se sentava à mesa do café da manhã na casa dos pais, em Lima, no Peru, a conversa que inaugurava cada dia envolvia a pergunta: o que sonhastes à noite? Era uma época bonita, em que os peruanos acordavam cedo e tomavam café demoradamente. Um ritmo que lembra o dos leitores saboreando as histórias da autora bilíngue de literatura infanto-juvenil, radicada há mais de 30 anos no Brasil. Quando ainda morava no Peru, além do ambiente de troca de sonhos entre os familiares, Glória sempre teve contato com os livros. Com o gosto pela leitura em comum com os pais, as conversas sobre poesias e prosas eram comuns no dia a dia da menina. Até porque os pais dela eram professores de disciplinas como espanhol, literatura e história. Isso proporcionou em mim uma cultura da oralidade muito rica, pois sempre estávamos contando algo, lembrou. O tempo foi passando e passando e passando, e quando chegou a hora de Glória escolher um curso universitário no Peru, optou por turismo. Isso era por volta dos anos 1960. E nessa época, a área já era bem desenvolvida por lá. Algo que aconteceria apenas décadas mais tarde, aqui no Brasil. Eu vivi uma situação curiosa nessa época. Eu era formada como técnica e guia de turismo e lá vim para o Brasil, onde passei a ser turista, a estrangeira, recordou. A vontade de morar em terras brasileiras surgiu quando Glória participou de um congresso, em 1970, no Rio de Janeiro. Mesmo sem ter um contato maior com a área de política estudantil, foi escolhida para viajar ao Brasil porque nenhum dos colegas dela podia vir. Tinha representantes da América Latina, do mundo todo. Foi um encontro organizado pela Alemanha. No evento eram tratadas as metodologias de Paulo Freire em dinâmicas de grupo. Não sei até hoje como aconteceu isso em plena ditadura militar. Que bom que aconteceu, declarou. Na vinda ao Brasil, conheceu um brasileiro... Tipo eu. Que a fez mudar de país para viver uma história de amor. Mas, como parte desse roteiro, antes de se estabelecer na capital do Paraná, viveu junto com ele em algumas outras cidades. A primeira delas foi São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá dava aulas de inglês para ganhar a vida, usando sua experiência de ter cursado turismo no Peru. Depois dessa fase inicial, viveu também na pequena cidade de Entre Rios, no oeste, às margens do Rio Paraná, em território paranaense. Viver em cidades pequenas, aliás, foi um dos grandes choques para a Glória. Eu vivi em Lima, então esperava ver cinemas, teatros, mas não encontrei. Não encontrei nada disso. Por outro lado, essas cidades pequenas despertavam muito em mim. O lado poético, passei a observar festas, velocidade das coisas e o linguajar, as expressões ao lado rural que eu não tenho, enumerou. Vi que antes de ir para o saquinho, a pipoca dá num pé de milho. Convivi com mulheres da minha idade, com todo aquele carinho e devoção às suas casas, sabe? Mal amanhecia, estavam fazendo o macarrão, o pão. E tudo isso não é da minha cultura citadina, contou. Outro choque cultural do qual Glória recorda foi quando quis comprar um móvel para colocar os seus livros, quando chegou em terras brasileiras. Em todas as lojas que ia, ela pedia por uma estante e mostravam estantes com um buraco no meio para pôr a televisão. Teve de gastar bastante sola de sapato até encontrar um lugar que vendesse a solução de que precisava para assentar as obras do seu acervo. Glória chegou em Curitiba nos anos 1980 e logo já começou a estudar letras na Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Escreveu então seu primeiro livro, que brotou de uma memória de um acontecimento trágico, O Sapato Falador. Nórdica, 1985, é a editora. Teve como pontapé inicial uma grande enchente no sul do Brasil em 1984. A ideia nasceu com uma frase mais ou menos assim. Era chuva que de tanta chuva formada, somando chuva e chuva, deu uma grande chuvarada.
E aí, no meio das doações, um menino recebeu um sapato que falava: então escrevo muito a partir do meu cotidiano, das coisas que me tocam, revelou. Outro acontecimento histórico que motivou um livro foi o alagamento das 7 Quedas em Guaíra, no noroeste do Paraná, lá nos anos 80, pela formação do grande lago da usina hidrelétrica de Itaipu. O livro 7 Quedas, 7 Anões e um Dragão, Braga, 1997, surgiu da própria vivência de Glória. Quando morei entre Rios do Oeste, tínhamos amigos em Missal, uma cidade vizinha. Parte de Missal foi alagada. Acompanhei toda a situação dos desapropriados de Itaipu, compartilhou. Com várias mudanças de países e de cidades ao longo da vida, Glória se viu no papel de escrever em português, tendo o espanhol como língua-mãe. Isso, por um lado, foi muito bom, pela questão de eu ficar à vontade escrevendo em outro idioma, que não era o meu de origem. Pois qualquer erro que eu cometesse, qualquer problema que tivesse, eu teria que ter um desconto. Afinal, eu sou estrangeira. Divertiu-se. Por outro lado, como a maioria dos escritores iniciantes, ela sentia uma certa insegurança de mostrar suas obras para outras pessoas. Normal. O que só mudou, de verdade, durante um evento, no qual teve a chance de conversar longamente com o grande autor, qual? Ferreira Goulart. Eu adoro. Eu compartilhei com ele o meu dilema de não poder escrever em espanhol, porque não teria leitores no Brasil. Ele me falou algo e me entusiasmou muito. Aproveite a sua língua. E me apresentou César Valejo, um ator que usa o seu idioma quechua, família de línguas indígenas da América do Sul, nos poemas. Essa conversa me deu uma confiança, resgatou. Em determinada altura da vida, a autora conciliou sua intensa carreira acadêmica com a função de escritora. Depois de terminar letras na UFPR, fez especialização em literatura brasileira, até que foi chamada para dar aula de português em uma escola. A princípio, ficou resistente pelo fato de achar que pudesse haver objeções dos pais ao nome dela, pelo fato de ser estrangeira. A diretora, então, me mostrou uma lista de todas as pessoas que tinham recomendado o meu nome e me disse: olha, achei a solução. Você vai ministrar ateliês de literatura. E foi assim que nasceu a oficina Lavra Palavra, que ministro até hoje, relatou. O curso Lavra Palavra propõe reflexões sobre as narrativas, além de proporcionar a prática escrita aos participantes. A autora já perdeu as contas de quantas pessoas fizeram oficina, no Brasil e em outros países da América Latina. Em cada grupo, ela propõe que as pessoas tenham uma relação prazerosa com as palavras, a partir de um olhar lúdico, infinito e poético. Glória foi professora universitária na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC-Paraná, e na UFPR. Deu aulas de teoria literária, literatura brasileira e trabalhou com tradução literária e didática. Esse desafio de trabalhar a didática na Universidade Federal do Paraná foi algo muito significativo e importante, pois pude descobrir coisas que eu nunca tinha estudado e que me abriram novos horizontes, avaliou a escritora. Com a pandemia do novo coronavírus em 2020, a agenda intensa de viagens, palestras e contações de histórias de Glória ficou para trás. Mas ela tem mantido o ritmo de trabalho com a realização de edições da Lavra Palavras Online. Além disso, tem se dedicado, assim como faz desde a infância, às manhãs narrativas. Amanhã é sempre promessa de uma coisa nova, uma surpresa. Atualmente, com a pandemia, como é importante amanhecer. Muita gente não sabe se vai amanhecer, nunca se pensou tanto nisso. Para nós, sempre foi muito natural que todos nós, amigos, amanhecessem bem. E agora, mais do que nunca, cada manhã é um renovar de esperanças. Poetizou. Verdade. Forte.